Fala-se muito agora no Brasil e no Piauí não é diferente sobre a retomada das atividades, né? E agora nós temos aí a retomada das aulas, tem decreto, tudo. Como é que tu analisa isso? Como é que tu vê esse momento aí de retomada? Haja vista que nós estamos aqui, a faculdade FAES, por exemplo, ela está em uma região, uma macro-região que a gente atende muitos alunos, né, que vêm para a faculdade e voltam para as suas cidades. Como você analisa essa retomada? Bem, muitos científicos, muitos gestores, muitos pedagogos e muitas pessoas da sociedade de pediatria, por exemplo, que são as que mais falam, mas muito pedagogo também, está falando disso, dos prós e contras de voltar às aulas, de voltar um pouco às atividades não normais, mas quase normais, por dizer de alguma maneira. E é totalmente seguro agora? Não, totalmente seguro não é. Mas provavelmente nos 2 próximos anos não vai ser totalmente seguro. Então, a sociedade pode ficar 2 anos sem ter atividades? Provavelmente não. E a economia não pode, mas não é só a economia. O ser humano é um ser social e principalmente as crianças em desenvolvimento não podem passar 2 anos sem se socializar. Já nem estou falando do aprendizado em si, mas da socialização. Existem, os pediatras falam que estão vendo muita tentativa de suicídio entre crianças, principalmente pré-adolescentes, muitos transtornos da alimentação, muitos adolescentes com transtornos psicóticos, muitos adultos com transtornos psicóticos. A nossa planta a enfermaria nossa que está a ala mais colapsada é a de psiquiatria. Os psiquiatras estão impressionados, realmente o ser humano não pode ficar assim. Junta o isolamento com que cada família tem ou alguém que ficou desempregado, ou que morreu, ou que ficou com sequelas, alguém que mudou a sua vida totalmente. Então, realmente, talvez a gente tenha que começar a pensar em voltar. Como vamos voltar? Obviamente não vai ser como antes. O Covid está aí, vai estar nesses próximos 2 anos. Eu acho que a gente não pode minimizar o risco do Covid, mas também a gente não pode aumentar o risco existente. Então, a gente já conhece mais o vírus, não estamos como em março, a gente já conhece mais o vírus, sabe tratar de uma maneira mais ou menos eficaz, já temos uma certa taxa de imunidade coletiva, não a ideal, mas já temos uma certa taxa. Então, pessoalmente, eu acho que sim, que se deveria retomar de maneira ordenada, consciente e com todo um plano de estratégias feito por um comitê técnico que entenda um pouco disso, né? Não é só um que dá na cabeça, pois agora temos que usar máscara todo mundo em todos os lugares, até no carro, quando eu vou sozinho, tenho que usar máscara, que isso não tem nenhum sentido. Às vezes tem decisões que não tem nenhum sentido, decisões por pessoas que realmente sabem o que estão falando, estatísticos, economistas, pedagogos, virologistas, médicos, pediatras, todo mundo. Das crianças, agora eu vou falar também como mãe, porque eu sei que as mães somos assim, né? A gente não acredita nos médicos por ser médicos. A gente acredita um pouco nos médicos se a gente vê uma certa empatia de que e acreditar e falar como mãe médica. Quando eu fui colocar meu filho no colégio, que ele já voltou, a gente tinha um certo receio e a gente lê um pouquinho sobre isso. E o que se sabe hoje é que as crianças se contaminam mais em casa com os pais ou os cuidadores que na escola. Porque as crianças, principalmente as de menos de 8 anos, a transmissão entre crianças é muito baixa. A criança pega o vírus principalmente de um adulto. Então, na escola ele pode pegar da sua professora só, mas tá uma professora para 20, né? E em casa tem um adulto para ele. Então, realmente, o colégio não tem por que ser o lugar mais inseguro para uma criança. Ele vai estar totalmente seguro? Não. Estamos numa pandemia, mas é relativamente seguro. Talvez mais do que ficar em casa com uma babá ou com um cuidador que sai para fazer a compra, que sai para ir para dormir na sua casa, que sai para o que for. E logo quando tem a infecção, a maioria são assintomáticos. Alguns, como eu disse, alguns vão desenvolver sintomas leves. Muito, muito poucos vão ter bronquiolites e muito raramente vão ter uma síndrome de inflamação multissistêmica.
Marina, nós temos aqui na FAES o complexo laboratorial maravilhoso, com os nossos núcleos de pesquisas, os nossos núcleos de prática, né? E o aluno FAES está ansioso para que essa pandemia cesse aí, para que eles voltem às atividades, né, das aulas práticas, para os estágios. E aí, o que é que você poderia nos contar, dar uns conselhos para esses alunos que estão ansiosos para essa retomada, Marina? Isso eu já andei falando um pouco com a direção, que já me perguntaram. A gente está tentando fazer um plano estratégico para isso, tentando que seja o melhor para a aprendizagem dos alunos e minimizando os riscos para ele, né? A gente tem que colocar na balança as duas coisas. A gente nem quer que tenha uma formação, uma má formação, e nem quer que tenha um risco excessivo. Aí, quando eu digo um risco excessivo, é que aí seja um risco maior que na casa dele, ou que quando vai no supermercado, ou que quando vai na farmácia, porque agora risco tem em qualquer lugar, né? Até na porta de casa. Então, o que a gente quer que seja de uma maneira segura, e a gente já tô falando com a direção para organizar um pouco isso. Só falar um pouquinho que a gente falou do contato, mas tem um estudo interessante que saiu, o CDC dos Estados Unidos, que é a Agência de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Ele corrigiu uma informação que deu há muito tempo, que a transmissão é por ar. Então, eles acham muito pouco provável que exista uma transmissão pelo ar. Agora, o que eles acham mesmo, a transmissão principal é por gotículas. Então, se você está no lugar aberto, não necessita 100 pessoas ao redor, não necessitaria máscara, mas que em aglomerações, lugares fechados, e nos lugares fechados, se colocasse um filtro especial, poderia servir também. Isso saiu há alguns dias, então realmente não se colocou em prática ainda. Eu espero que logo se coloque em prática, mas eu achei uma coisa muito bonita que o CDC fez, porque nessa pandemia faltam pessoas humildes que corrijam os erros, né? Todo mundo pode se equivocar ou a opinião mudar porque a epidemia vai mudando, o conhecimento das coisas vai mudando. Eu, no começo, era super a favor do isolamento total, porque a gente não conhecia nada do vírus, mas no momento que a gente começou a conhecer, realmente eu fui mudando de opinião. E das drogas também. Sempre quando me começaram a falar da vitamina D, do xarope, esse da tosse, eu dizia, que besteiras. Desculpa, uma doença tão grave como vai ser assim. Realmente eu nunca tinha falado numa live, exatamente porque eu sou uma pessoa muito respeituosa com as hipóteses diagnósticas, as hipóteses científicas dos meus colegas, mas realmente no meu interior eu não acreditava muito nisso. Pois sim, eles tinham razão. Sim, que parece ser que vai ser um tratamento que vai servir para o vírus. Então, não tem problema nenhum a gente corrigir os erros. A gente está numa pandemia onde toda vida é importante. Às vezes as pessoas falam, se a hidroxicloroquina só diminui o risco de 20%, se necessita 100 pessoas para tratar, para evitar que uma vá para a fase pulmonar. Sim, porque no Brasil, essa taxa seriam mais de 30 mil pessoas que a gente salvaria. Então, para mim, toda a vida importa, e mais ainda 30 mil. Então, a gente está numa pandemia, toda a opinião que a gente fala, a opinião que eu estou falando aqui está formando a opinião de outras pessoas, a opinião de um médico está influenciando a vida de outras pessoas, a opinião de pessoas, de professores, de pessoas, gestores, está influenciando. Então, eu acho que não tem nenhum problema a gente corrigir quando a gente vê que ou errou ou que o conhecimento mudou e agora a gente tem outra opinião porque a gente tem outra informação. Importante também, eu queria deixar aqui que pode ser que tenha algum gestor vendo essa live, que os gestores, por favor, se rodeiem de pessoas especialistas de verdade, ou pelo menos realmente especialista em Covid, não sei se existe, mas pessoas que leem os estudos de maneira completa, que têm um certo discernimento, que têm uma certa base, não só científica, mas de senso comum, que nessa pandemia parece que está faltando, e que se possa decidir da melhor maneira de minimizar os riscos, evitar totalmente é impossível, mas decidir da melhor maneira com a informação que a gente tem, porque a gente já tem muita informação. Tem muita gente que fala do Covid como se a gente estivesse em março. Não existem estudos. Como que não existem estudos? Existem muitos estudos ainda. Outra coisa é que as pessoas queiram ler, que as pessoas queiram aceitar o risco. Na medicina, existe um risco em tudo. O médico só tem certeza de mais ou menos 5 a 10% das condutas que faz.
Então, sempre tem um risco. E as pessoas parece que esqueceram disso e parece que todas as doenças do mundo são super... temos um tratamento super eficaz. E não é assim. E com Covid não ia ser diferente. Mas a gente já tem muita informação, a gente já tem muito estudo. E o que a gente puder fazer, por menor que seja o impacto, é importante. Porque cada pequena atitude vai, com um impacto pequeno, se vai somando, vai aumentando o impacto. E numa pandemia que milhares vão se infectar, estão se infectando, qualquer impacto que a gente reduza, qualquer impacto benéfico, é importante.